Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Primecast, o podcast Ecoprime, o podcast da família cristã. Aqui nós falamos sobre casamento, criação de filhos, educação cristã, psicologia agora, que a gente vai entrar nesse tema, mas teologia e filosofia cristã. Maravilha! Estamos aqui junto com o rosto bonito desse Primecast, que é a Andressa. Eu sou o host, o apresentador, ela é o host bonito. Vocês já estão cansando dessa piada, eu sei, quem está assistindo sempre, mas eu vou sempre fazer isso. E aí, amor? Seja muito bem-vindo aqui. É pra dizer obrigada. Gente, sejam todos muito bem-vindos. A gente tá aqui no Primecast. E Primecast, ele é o podcast da Ecoprime. E a Ecoprime é uma escola cristã, bilíngue. E está aqui localizada em Aldeia, no quilômetro 5, no espaço de 2,5 hectares, reserva de Mata Atlântica, um espaço incrível. E a gente também tem o patrocínio da editora Ecoprime, que veio fruto da escola Ecoprime. A editora Ecoprime nasceu em 2020 e hoje nós temos material didático que vai desde a educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental 1. Traduzindo, de 2 a 10 anos de idade a gente tem material na língua portuguesa, né? Português, matemática, história, geografia, ciências. Está surgindo agora o material de Bíblia também, a partir do ano que vem. Material para as aulas de ética cristã. E também, se Deus permitir, a partir de 2025, o material de artes. Em 2025, a gente está avançando para 6º e 7º ano, que seria o Fundamental 2. E a gente surgiu nessa perspectiva, né, de uma necessidade mesmo. Escolas cristãs precisam de material cristão e a gente, basicamente, ficava refém de uma única editora que, na nossa visão e visão de muitas outras escolas, tem um âmbito questionável em relação à excelência pedagógica. A gente queria unir essas duas coisas. Então, seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, ativa as notificações, se inscreve, comenta, curte. É gratuito para você. De alguma forma, você está patrocinando o nosso canal. Tá bom? Estamos com uma convidada muito especial. A gente vai falar sobre o que hoje? E aí, hoje vamos falar sobre psicologia escolar. Né? O que é o psicólogo escolar? Qual é o papel do psicólogo escolar? Quais são os principais desafios enfrentados? E a gente vai conversar aí um bocado hoje com Marina Brainer. Antes de Marina se apresentar, e eu vou apresentar a Marina aqui, qual é o benefício para um pai cristão, uma mãe cristã, que não necessariamente está na escola exatamente, ou nem é o dono de escola, ele vai ter desse Primecast aqui, desse episódio? Ele vai poder entender melhor qual é o papel do psicólogo na escola em que ele está e vai poder explorar um pouquinho mais também, né? Talvez se colocar dentro da escola, né? Cobrar da escola talvez algum posicionamento em relação à psicologia escolar da escola. Eita, a escola da escola ficou meio redundante, mas isso, a psicologia escolar. Lá na Ecoprime a gente tem 3 psicólogos, certo? Sim, temos. 3 excelentes psicólogas. Verdade. Eu gostaria, né, e claro, essas 3 excelentes, uma delas está aqui, Marina, mas eu gostaria que toda escola cristã tivesse uma psicóloga cristã, né, nesse nível, gente. Marina aqui é psicóloga clínica escolar, especialista em neurociência e desenvolvimento infantil, com experiência em avaliação psicológica, trabalho voluntário no GAC, que é o Grupo de Ajuda à Criança Carente, trabalha com música, artes plásticas, conversa uma linguagem muito acessível também com os adolescentes, jovens, e, sobretudo, qual é o principal título dela? Serva de Jesus. Ela é cristã, membro da Igreja Batista Reformada do Recife. Seja bem-vinda, Marina. Muito obrigada. Vamos começar então, vamos começar esse bate-papo. Eu disse pra Marina aqui que a gente tá no domingo, pós-culto, a gente foi comer uma pizza e aí a gente tá chamando você aqui. A gente esquece que você existe, mas você tá aqui na roda conversando com a gente. E aí, Mo? Qual é a primeira pergunta pra Marina? Vamos deixa eu até situar, né? Você falou que a gente tem 3 psicólogas. E aí a gente tem uma que trabalha na educação infantil, outra que trabalha no Shirley. No Fundamental 1. Ensino Fundamental 1, que é Fernanda Siqueira. E Marina, que pega, né, o Fundamental 2 e ensino médio, né? Então toma conta aí dos nossos adolescentes. E a gente vai então... Aquela interseção bem tranquila, né? Exatamente, né? Aquela área bem tranquila. E aí a gente vai, né, em alguns momentos focando um pouco para esse público, que é o público que ela trabalha no dia a dia da escola. Mas, Marina, para a gente poder começar, fala um pouquinho do que é psicologia escolar e quais são os alvos da psicologia escolar dentro, né, da escola. Certo. Vou responder para vocês e falando com o pessoal que também está em casa, né? Perfeito. Partindo dessa pizza aí conosco também. E aí a ideia de psicologia escolar, ela parte justamente como uma forma de compreender motivos ou sondar corações, em que sentido, né? Para a gente não ser também muito generalista. A gente lida com questões que dizem respeito ao comportamento, a gente lida em relação ao trato com família, a gente lida também com questão de adaptação a tantos laudos que a gente recebe também. Porque, assim, é até interessante pensar sobre isso também, porque a gente está sempre falando de
crianças e adolescentes que são seres individuais, né? A gente não está conversando sobre a adolescência e sobre final de infância ou pré-adolescência. Então, a maior parte, assim, do trabalho, do que é função do psicólogo escolar, é estar atento, é compreender quem são essas crianças, quem são esses adolescentes, observando mesmo, assim, nas demandas diversas que eles têm para trazer, as que incluem laudo, as que não incluem laudo, para acompanhar esses coraçõezinhos mesmo, assim, pensar em estratégias de regular comportamento, em estratégias de diálogo, em estratégias de muitas outras coisas, né, como vocação também, isso pega muito no ensino médio. Eles têm muito essa inquietação, né, o que é que eu vou fazer para a vida, quem é que eu sou, o que é que eu tenho que fazer. Isso. E na maior parte do tempo, não só formação estrita, né, não só formação profissional. Muitas vezes também, assim, é certo eu estar com essa pessoa, quais são os critérios que era interessante eu estar procurando quando eu estou gostando de alguém? Ou como é que eu faço para reagir de um jeito quando eu estou com muita raiva e aí eu não sei como é que eu verbalizo isso, né? E aí tem muitas das meninas e dos meninos também que trazem muito assim, que é uma dúvida até para eles. Miss, Marina, o que é que a gente pode conversar com a senhora, né? Quais assuntos eu posso trazer? O que é que eu posso, de fato, conversar, assim? Eu posso bater aqui se eu estiver num dia muito agoniada e eu não estiver conseguindo me regular e a gente pode conversar sobre isso? Ou é só assim, se eu tiver TDAH? Ou é só sobre eu tiver algum transtorno laudado, né? E é interessante pensar sobre isso porque é como se fosse um braço muito... É quase maternal da escola, né? A ideia de que a gente está, de fato, para acolher, para entender e para promover insights, que eu acho que é essa a grande deixa, que é uma deixa da psicologia em qualquer ambiente, e que se vê muito dentro do ambiente escolar. Isso. Porque a gente dizer o pronto é importante, é um papel importante, a gente dá caminho de pedra daquilo que faria bem ou que faria mal, mas gerar a consciência é que é a grande sacada da psicologia, né? E por isso que é interessante também, assim, de a gente construir com eles caminhos que façam sentido para a realidade deles, para aquilo que é bem-estar, para aquilo que é saúde, para aquilo que é bem viver, sabe? Eu fiquei até com a dúvida, vê, muita gente, tanto na sociedade quanto os próprios pais ou alunos, eles confundem um pouco essa questão da psicologia escolar com a psicologia clínica. Eles, às vezes, ele conhece você e aí você, de repente, liga para a mãe para dar um retorno. Poxa, você não pode... Já está familiarizado, né? Exatamente. Você não pode acompanhar meu filho, não. E aí, qual é essa diferença entre a psicologia clínica e a psicologia escolar? Fica meio que assim, eu já pago a escola, para que eu vou botar em psicóloga? Para que mais, né? Para que isso? Tudo a mesma coisa. A questão com a psicologia clínica, ela passa tanto por uma questão de regularidade, então, assim, é a frequência com que eu vejo aquela pessoa e que demandas eu estou para saciar, no sentido, assim, de atender, né? Na escola, isso se diverge um pouco porque a pessoa com quem eu conversei ontem, ela pode, no dia seguinte, me procurar 3 vezes, porque ela precisou de algum tipo de estabilização, né? E aí, de que forma isso se difere não só na prática, isso se difere também no que é a ideia, tanto para o profissional, que vai precisar entender que ele está na skin psicólogo por mais tempo do que no consultório, né? E isso vai gerar alguns tipos de que precisa se reavaliar muito bem. É uma deixa bastante importante nesse sentido. Mas é diferente para as famílias, é importante que as famílias compreendam isso, é a de que algumas das demandas que eles trazem, justamente por causa do excesso de vínculo, excesso de proximidade, excesso de frequência de vista, podem se misturar e gerar uma dependência maior se o atendimento na escola vira similar ao atendimento clínico, entende? Porque a proposta de qualquer atendimento terapêutico é a de que a gente está educando ou está intervindo para que aquela pessoa crie os insights, como a gente mencionou, para se regular sozinha. E na perspectiva escolar, como existe um livre acesso muito maior, se aquele atendimento é feito com uma certa regularidade de dias, então, assim, numa mesma semana, a mesma pessoa quer conversar comigo 5 vezes, além de não existir matemática possível, uma vez que são muito mais alunos do que atendimento em clínica particular, isso pode gerar uma dependência, especialmente na faixa etária, porque eles, assim, chegam com muitas crises que dizem respeito à existência. E se eles têm um acesso fácil, constantemente, assim, ao psicólogo, sim, as chances de isso gerar uma dependência e eles não elaborarem um insight para virarem autônomos nesse sentido é bem maior. Então, apesar de haver vínculo, apesar de haver... eu já ouvi isso também de pais, né? Assim, você atende fora daqui... Eita, essa é uma pergunta boa. Se você atende fora daqui, aí eu já entendo para onde vai a pergunta e faço, vejo, eu atendo, mas eu não posso atender o seu filho fora daqui. Posso indicar alguém. Eu posso indicar algum profissional que eu conheça, seja por localidade, né? Por questão de aldeia, assim,
seja por questão de mais centro que você conheça, assim, ou prefira, mas eu não posso atender o seu filho, porque o contrato terapêutico, que não é um contrato estrito, ele não é judicial, né? Ele é verbal, são os tratos que a gente tem com quem a gente está atendendo, seja por valor que vai pagar de sessão, seja por regularidade, tempo de sessão. Isso não vai conseguir dar de uma forma tão clara com o estudante na escola. Ele não vai, na maior parte das vezes, conseguir fazer essa diferenciação, assim. A minha terapeuta, que é aquele lugar que geralmente, né? E a gente, às vezes, como terapeuta, perde até um pouco da dimensão disso. E eu sempre pego muito, assim, quando a gente tem plantão ou conversas mais diretas com os pais, que eles chegam e fazem, fulaninha fala muito de você. E aí é que eu me lembro, pô, ok, o que a gente fala para eles tem uma relevância quando eles saem daqui também. Então, avalie isso todos os dias. E esse braço de acesso, assim, é de uma dependência muito grande, gera uma dependência muito grande, porque eles precisam mesmo. Quais são os cuidados que tu precisa ter dentro da escola nesse sentido, né? Para gerar menos dependência e mais autonomia, por exemplo? A gente sempre sinaliza, isso eu falo a gente, não só como um eufemismo para eu, mas assim, é postura do psicólogo escolar mesmo, precisa ser a ideia de o que é demanda urgente e deixar bem explícito assim. Então a gente conversa, por exemplo, com os mais velhos acontece muito isso. E por causa da dinâmica no contexto escolar, que é muito agitada, né? Então assim, às vezes eu estou no atendimento e aí alguém passou e deu um peteleco em alguém e eu tenho que sair para regular isso. Não dá para ficar os 45 minutos sentado paradinho. Peteleco então, foi um eufemismo, viu? Foi um eufemismo. Às vezes tem murro mesmo. Foi um eufemismo. Corrigido. Foi um eufemismo. É um sapato aqui, é um tropecei no pé da outra, é um... Sabe? A gente precisa sair para regular isso. E aí eu preciso interromper. É uma coisa que eu explico sempre a eles na primeira vez que eles sentam lá na sala. Olha, pode ser que a gente não consiga concluir o que a gente tem para conversar hoje. Isso vai precisar ser feito em outras vezes. Quando é um acerto, ok. Quando não é um acerto, numa mesma semana. Hoje eu estou muito preocupada com a minha aparência. Estou me sentindo muito feia, estou me sentindo, sei lá, acho que estou acima do peso, acho que estou comendo demais. Hoje. Amanhã, poxa, mas lembra que a senhora ontem falou que o peso era isso, e que não podia isso, e que não podia isso. E geralmente esse é um perfil de aluno que ele não entra na sala para resolver uma questão pontual. Ele entra para resolver a vida dele ali. Desabafar. Isso, e aí não tem uma questão muito certa com cronologia. Tem fim, né? Não tem... Isso, não chega com um objetivo. Ele quer desabafar, ele quer conversar. Isso. Não chega com um objetivo muito estrito, curto, né? O objetivo não é curto. É assim, o tempo que você quiser me dar de atenção, eu vou ficar por aqui. Aí, a gente vai ficar ter conversando. Aquele jogo de cintura para dizer assim, ó, volta pra sala, faz isso. A gente sempre retoma, pelo menos comigo assim, especialmente com os meus, eu sempre retomo. Você entrou aqui por quê? Mas o que é mesmo que tu tinha trazido aqui? Qual era a questão assim? Pronto. Isso a gente vai ver hoje, tá certo? Não tem esses problemas que são mais profundos e precisam de atenção que tu tá me trazendo. A gente vai segurar. Tu vai fazer isso aqui que a gente conversou. E aí amanhã, outro dia, quando der, isso. Pra dividir, justamente por causa disso. Com a terapeuta dele, ele não vai ter como acessar ela todos os dias. Ele não vai bater na porta dela. Opa, tudo bom, tô por aqui. Tá podendo? Ou mandando mensagem, tô por aqui. Tá livre agora, entende? Com a gente vai, porque eles estão vendo a gente o tempo inteiro. A sala esteve livre, a sala tá livre hoje. Eu posso ir hoje. A gente pode conversar já. Já pode. É algum assunto, e as meninas trouxeram assim, teve uma especificamente que eu morri de rir nesse dia. Ela disse assim, Miss, eu nunca conversei com a senhora. Se eu quiser conversar com a senhora sobre babados, eu posso. E aí eu disse, veja. Porque eu sou uma pessoa que você criou confiança, fique à vontade pra gente conversar babados. Porque desses babados geralmente saem muito pano pra manga pra gente orientar, né? Trabalhar. Isso. Mas esses babados, eles vão precisar ser assim. Miss, bora ali lanchar? Pronto, a gente vai lanchar. E aí, quando a gente vai lanchando... Olha, eu já vou puxar isso. Então aí tem também a circularização ali da psicóloga ou do psicólogo escolar dentro do ambiente, né? Ele não fica só na sala dele. Ele entra dentro da sala de aula, isso ele vai no intervalo, ele observa as crianças no intervalo, os jovens. Não é assim? Ele fica pouquíssimo dentro da sala, inclusive. Da sala dele. Da sala pessoal. Mas entra muito na sala de aula, tudo legal. Porque muitas vezes chega assim, ó, a gente tá com suspeita que fulaninho tá apresentando indícios atípicos de autismo. E a gente precisa que eu dê uma observada nisso. Eu não vou observar ele sentado na minha sala de frente para mim, falando alguma coisa. Da convivência.
É vendo ele em sala de aula, é vendo como é que ele se comporta no intervalo, é vendo com quem ele socializa, com quem não, se tem algum tipo de estereotipia. Então, a maior parte do meu tempo, do tempo de Fernanda, do tempo de Shirley, especialmente do de Shirley, né? Que são os menorzinhos, assim. É fora da própria sala. Massa. É observando os meninos nesse sentido. E aí, sempre que a gente precisa, assim, eu já entendi que não é uma crise muito profunda, que não é uma coisa, assim, que envolve algum tipo de transtorno, alguma dificuldade de aprendizagem, uma coisa muito específica. Vamos lanchar? Legal. Eu já aprendi que é no corredor que o psicólogo faz a análise, né? Assim, faz a observação, cria vínculo. Porque imagina um psicólogo na escola cristã, por exemplo, que quer de alguma forma tratar o aluno e não cria esse vínculo. Não existe. O aluno não vai se abrir, não vai conversar, não vai ter nenhum tipo de abertura, não vai ter tratativa. Vai ser alguém para de alguma forma só remediar realmente casos de distante, violência, né? Fica muito distante. Fica muito distante. A gente brinca com eles de que eu sei quem chegou pelo jeito que pisa. Eu sei quem chegou pelo jeito que pisa. Ele disse, eu quero ver mesmo, prove aí que você sabe quem chegou pelo jeito que pisa. E aí, quando eles apontam na escada, bom dia, José. Bom dia. Peraí, Miss, isso é exagero, não sei o que tal. Isso é pelo jeito que pisa. A gente tá prestando atenção em vocês. Ô Marina, você estava falando do peteleco. E aí eu queria puxar esse fio e a gente falar um pouquinho sobre o papel do psicólogo nessa questão do comportamento, da disciplina. De forma geral, as escolas têm tido um desafio muito grande em lidar com essa questão do comportamento e da disciplina dos alunos. Então, me fala um pouquinho como é que o psicólogo entra nesse cenário para auxiliar e ajudar a escola a regular, né? A palavra que está assim, que se usa hoje em dia. Essa situação. É uma coisa que eu converso muito com as coordenações, né? E a gente diz isso desde o começo, assim. A gente precisou parar muito e conversar sobre isso. É a de que, como a rotina de escola é muito dinâmica, às vezes quem está mais perto para questões de disciplina é o psicólogo, por exemplo. Nessas questões, eu digo sempre, veja, eu não posso pesar na disciplina, porque se eu pesar na disciplina, como a minha primeira função, né? Eu perco no vínculo. Minha intenção é, se eu virar a pessoa que está constantemente, passa para a sala, você está fora de sala de novo por quê? Sai daqui, não sei o que, vai pra sala. Ninguém fala assim no ambiente escolar, certo? Esse é um exemplo, assim, mais diretivo. Eu vou precisar entrar. Que é quase um supervisor de pátio, né? Isso. Seria uma mistura de funções. Vem no banheiro, tá demorando muito, volta pra sala. Isso, exatamente. Não pode fazer isso. Se eu pesar, pode, e eu faço. Ajuda, tudo, mas não pode ser a principal função, né? Não pode ser, porque senão vira mais uma figura com quem eles vão... olhou. Ela chegou, deixa eu... Sabe? E a intenção no relacionamento com o psicólogo não pode ser essa, porque senão a gente perde na confiança, na abertura, não é? Que nem quando a gente comenta muito com eles assim, olha, essa sala aqui não é uma sala de segredo, mas é uma sala em que você precisa se sentir confortável para falar daquilo que você sente bem ou sente necessidade. O objetivo é tratar o coração. Isso, né? Então eu vou precisar que pra gente conseguir fazer qualquer coisa aqui, que você seja sincero, que você use os termos que você se sentir à vontade. Eu não tô cobrando aqui uma performance. Não precisa falar pra mim, tipo, eita, eu preciso agora mostrar que eu tô muito regulado, que eu tô muito... Não é isso que eu tô querendo aqui. Não precisa querer impressionar, né? Isso, exatamente. E aí, quando a gente perde o foco disso, o vínculo se perde. E perder o vínculo é como o Gabriel estava colocando, né? É perder... A oportunidade de tratar. Isso, é perder o que seria o poder do psicólogo, assim, de atribuição dentro do ambiente escolar, sabe? De entender. Então, quando eu preciso mediar, assim, às vezes a gente só escuta o estrondo, e aí sai correndo. E aí foi alguém que tropeçou no pé de alguém que caiu. Aí sai professor, sai não sei o que foi que houve. Quando é assim, ok, a gente regula, ajusta, é bom. Mas tem alguns outros casos assim, especialmente porque eles são bem futeboleiros lá na escola. Né? E no futebol parece que existe aquela licença rápida de muita raiva e de muita intensidade. De eu fiz primeiro, depois eu pensei. Se eu tivesse com a cabeça fria, eu não teria feito aquilo, mas eu já fiz. E é uma coisa que eu converso muito com eles, assim. Veja, você não tem que pensar no que você vai fazer quando está com raiva, quando você está com raiva. Você precisa pensar antes, que é para poder ver se, quando está com raiva, o comportamento adequado é natural. Com os menores, eu brinco muito assim. Tem um material que é muito bom, que é o emocionário. É justamente para psicoeducar. Emocionário. É Renata e Fernando Caminha. Muito bons. Ele geralmente, assim, muitas metáforas, tem uma metáfora do barquinho, de que as emoções são a onda, e que elas não podem levar o barquinho, porque o barquinho é você, né? E a ideia é essa. A geração do insight é sempre assim. Se tu tivesse calmo, tu faria essa mesma coisa agora? Legal. Falaria dessa mesma forma? Tu falaria dessa mesma forma, assim. Tu sentiria essa mesma coisa que tu tá sentindo se tu tivesse calmo?
Não, né? A gente teve a situação do menino, assim, numa explosão de raiva, brigou, tentou, assim, foram muitas incisões, assim, físicas mesmo, assim, chutou o formigueiro, caiu no chão. Foi uma grande comoção, assim. E aí, depois que passou... Chutou o formigueiro. Jogou um formigueiro. Não é nem tão inteligente, né? Nesse sentido. Não que o menino não seja, mas veja que a emoção conduziu ele para um comportamento não inteligente. Isso. E é uma grande questão que a gente comenta com eles, assim, veja, quem foi que ganhou aí nessa matemática? É verdade. Quem foi que ganhou? Sabe? Porque tu tá falando pra mim que a tua intenção na hora era resolver o problema porque tu era muito desenrolado e tu era um cara muito adulto já e muito apto pra resolver os próprios problemas. Mas quem foi que ganhou nessa matemática aí? Porque a emoção ganhou de tu. Tu viu a quantidade de prejuízo? Isso. Tu viu a quantidade de prejuízo que tu teve por causa da forma como tu se comportou com o que tu sentia? Né? Isso é verdade, né, Misha? Isso é verdade. Não, sabe por aí... Deixa eu puxar aqui um pouco. Às vezes eles veem isso nos pais, né? Assim, e eu me coloco como pai aqui também, porque nós somos pais e a gente sente, às vezes, esses lapsos, assim. A gente precisa ter muito essa gestão das emoções, que pouco, digamos assim, se vive. A gente sabe que é o domínio próprio ali, aquela marca do fruto do espírito. E a gente precisa realmente dar esse exemplo, né? Tu percebe um pouco disso? É que, às vezes, esse desajuste, essa falta de gestão das emoções, às vezes é um reflexo do que está acontecendo em casa. Como é que como é que isso faz sentido para tu, não? Como é que é? Eu não vejo pouco disso, não. Eu vejo assim, é quase 100%. É até não é mantra no sentido ruim, não, tá, pessoal? É mantra, assim, numa frase que faz muito sentido e a gente repete bastante. Quer dizer, que a gente estava conversando mais cedo, né? De quando a gente atende criança e adolescente, a gente não precisa olhar e nem pode olhar só para a criança e para o adolescente. A gente precisa olhar para onde eles estão olhando, que geralmente são as famílias, né? E aí aquela ideia de que eu não preciso falar para ensinar o que é que os meus filhos fariam ou não deveriam fazer. A gente está permitindo quando a gente faz. Veja, se você cria rapazes, se você cria moças, a tendência natural é que aquelas crianças, elas procurem pares, né? E eu vou aprender o que é que eu entendo que é ser mulher com minha mãe, eu vou entender o que é que eu entendo que é ser homem com meu pai, com a figura que está comigo, entende? Então, veja, se a forma de resolver é não converso, eu não converso, eu vou ficar com raiva, eu vou me tocar. Isso veio de onde? Veio do nada? Né? Se a gente entender, para além de todas as questões que a gente compreende sobre maternidade, né? De por que filhos e afins. Se a gente entende que aquele bebê estava dentro de um cantinho quente e que ele saiu daquele cantinho para um lugar que já existia quando ele chegou e que vai seguir existindo depois que ele se for, provavelmente. Quem está ensinando o que é mundo, uma vez que ele nem faz essa diferenciação assim que ele nasce, né? Ele não tem a consciência de, tipo, eita, eu sou um bebê e aquela é minha mãe. É tipo, poxa, que incômodo, eu choro aqui e aí de repente alguém mata esse incômodo. Né? Isso, entende? Quem está apresentando o que é mundo, o que é certo, o que é errado, o que é admissível, o que não é, o que é uma forma correta de gerenciar aquilo que eu sinto, porque o problema em si não é sentir. O problema é como a gente age de acordo com isso, né? São os pares quem vão estar espelhando isso. A gente não pode também, eu acho que, jogar só a responsabilidade para os pais no sentido de culpabilizar, mas eu acho que cabe sim o chamar a responsabilidade de entender disso, porque muitas vezes os pais, e eu vejo isso muito em consultório assim também, os pais estão cobrando coisas dos filhos que eles não estão fazendo, né? Você precisa ser responsável, você precisa ser... Mas você também não está promovendo autonomia. Você está resolvendo tudo para o seu filho não sabe como é que... Sabe? Deixa eu dar um exemplo desse, foi muito engraçado. Tava no começo do ano, tava naquela fase de adaptação lá, e Natan tava chegando também Little Kids 2, que é a fase de 2 anos, na turma. Teve uma mãe que ela tava dizendo assim, a postura era muito interessante. As misses, né, as pessoas que trabalham lá na escola, recebendo os alunos, e alguns, claro, naquela fase ali da primeira infância, na educação infantil, chorando, etc. Mas era muito interessante. E alguns pais faziam assim, vá filho, vá pra aula, e o filho chorando. Não, cara, vá pra aula, em pé. Aí a mãe fazia assim, agachava, fazia assim, vá pra aula, meu filho, meu bebezinho, vá pra aula. A postura toda era tipo assim, vem aqui abraçar a mamãe, fica aqui acolhendo. Então, às vezes é isso, né? Eu tô cobrando responsabilidade e tô, papai, vem cá, mamãe te ajuda, deixa eu botar a comida aqui na sua boca. E não tô promovendo autonomia, também tem isso. E às vezes nem a pessoa também, né, age com responsabilidade em algumas coisas, né? Às vezes a gente precisa até no trânsito, em qualquer outro lugar, a gente precisa dar exemplo. Isso. Até no trato com eles também, assim, eu vejo muito em relação a isso.
em pontos de estresse, por exemplo, de como é que se reage às coisas que acontecem e incomodam. Legal. Se na tratativa dentro de casa, a forma que você tem de lidar com seus filhos, ela não é firme, ela não é sobre ter princípios muito bem estabelecidos e querer agir de acordo com isso. Ela é explosiva, ela é estourada, ela é de pouco diálogo no sentido de eu não estou procurando entender o que é que você está sentindo de acordo com o que eu disse. Eu disse, e aí você que gerencie, sabe? Isso tem muito a ver, às vezes, com como o próprio responsável lida com o que sente também, né? Eu tô sentindo uma raiva aqui, mas tá bom. Aí não precisa conversar sobre isso, não. Amanhã eu vou acordar bem. Dormiu, tá novo. Sabe? E se a gente não traz isso para a própria experiência, fica muito difícil de fazer sentido para quem tá aprendendo. Porque ele vai ver uma coisa e escutar outra, né? Ô Marina, eu acho que é onde entra também, de uma certa forma, a psicologia escolar junto aos pais. Fala um pouquinho dessa relação. Isso. Grande parte daquilo que se faz dentro da escola, que envolve atendimento aos pais, é justamente porque chegaram pra gente demandas que não chegaram para os pais. E aí, claro, que faz parte, assim, do se desenvolver, do gerar esse tipo de individualidade, né? Faz parte disso também. Eu vejo muitos pais, assim, às vezes com crise com isso, né? Porque meu filho não tá mais conversando tanto comigo. Porque meu filho... Né? Fechar totalmente, ok. É um marcador interessante. Mas existe um quê de estar se tornando um indivíduo que precisa passar por uma privacidade maior do que era quando ele era uma criança, né? Então, nem em todos os casos, quando chega primeiro pra mim, em vez de pra família, eu penso assim, tipo, poxa, a família tá falhando em alguma coisa. Como é que chega primeiro pra escola do que pros pais, né? Nem sempre é nesse sentido. Isso. Mas muitas vezes é. E aí chega pra mim, e aí, no que não diz respeito à escola, por exemplo, eu digo sempre a eles assim, como eu disse antes, né? Essa sala aqui é a sala do segredo. Só vai deixar de ser segredo se o que você estiver me trazendo precisar da intervenção dos seus responsáveis. Você é menor de idade. Isso aqui é um consultório. Sempre que a gente atende menores de idade, a gente precisa do responsável colado com a gente ali, né? Porque é quem pode ajudar também junto de forma efetiva. Isso. Eu não vou... eu digo isso aos meninos muito, né? Vê, tu tá precisando agora regular porque tu tá estressado, tudinho, ou porque tu tá querendo entender outras coisas. Eu tô conversando contigo hoje. E amanhã, se tu quiser, eu vou conversar contigo de novo. Mas quando tu estiver jogando bola, eu não vou estar lá. Quando tu estiver comendo tua pizza depois do culto, eu não vou estar lá. De noite, final de semana. Entende? Eu não vou estar por lá. Porque o interessante é não gerar essa dependência. É gerar um insight para que o comportamento vire autônomo, né? E aí, na questão com os pais, pesa muito isso assim. A gente precisa estar constantemente contatando. Alguns pais, muitas vezes, cobram coisas que são de responsabilidade deles. Tem muito uma movimentação também, assim, às vezes, meio anti-psicologia em algumas coisas, porque eu acho que não rolou uma compreensão correta do que pode ser feito como psicologia dentro do ambiente escolar. São muitas questões, assim. Tem as famílias que, de fato, olha, se for para dizer que meu filho tem TDAH e que eu vou botar para médico e tem que tomar remédio, não adianta vir conversar comigo, não, viu? Eu já escutei, assim, também. Quando a gente nunca vai usar nomes, ética profissional, e acontece isso aí. Já escutei, assim, uma adolescente precisou de uma demanda e aí chegou para mim com essa demanda. E eu disse, o que eu posso fazer é conversar com sua mãe uma vez que você está falando que tem tantas divergências entre vocês, né? E aí contatei a mãe. E aí quando a mãe chegou, ela já chegou meio assim, braba, porque eu acho que tinha vindo isso. E aí disse assim para mim, a primeira coisa que ela disse foi, primeira coisa que eu perguntei para fulaninha foi se você era nova ou se você era velha. Era mais velha. E eu digo logo, eu preferia que você fosse mais velha. Foi a primeira coisa que ela me disse, né? E é o que é o mote do psicólogo. Eu entendi que não era comigo. Veja, se ela não me conhece, ela não tem como ter nenhuma questão particular comigo, entende? Então, ela vai sentar à minha frente e ela vai falar... sobre ela, né? Isso. E eu vou entender o que a adolescente trouxe e por que trouxe. Eu vou entender qual é a postura da mãe, porque no final dos atendimentos aos pais, a minha intenção, em alguns casos pode ser mais diretivo, sim. Pais, façam isso. A gente chama essa vertente terapêutica de orientação aos pais, né? Que precisa acontecer muito no ambiente terapêutico com crianças e adolescentes. Mas a minha finalidade, o meu objetivo ali, mais uma vez, não é gerar um insight para que o problema da adolescente ou da criança seja atendido. Então, se ela de fato acha que eu precisava ser mais velha e ela vai... Tudo bem. Porque não é sobre mim. No final do dia, ela não vai estar colada na mesma porta, batendo na vizinha, entende? No final tem gratidão, né, ali. Isso. Tem assim, poxa, eu consegui ter luz ali para resolver. Porque eu acho que essa reflexão, ela ajuda muito, né, o pai a começar a sair um pouquinho do quadrado, né, da defensiva também. Tem muito pai que é na defensiva, que meu filho não pode apresentar um problema, aí que... Né,
que dolo, ele compartilhou com você uma coisa que ele não compartilhou comigo. Na vida dos nossos filhos, né? A gente tem 2 adolescentes aqui, a gente vai ter amizades, vínculos de confiança. O que é ideal? É que você crie esse vínculo de confiança, né? Não por coleguismo com seu filho, você é autoridade sobre a vida dele, a gente entende dessa forma. Mas, veja, eu percebo que você é vista como autoridade pelos alunos, né, junto com Fernanda, e nem por isso é uma autoridade sisuda ou rígida tão somente. É uma pessoa que, tem abertura para eu poder conversar, eu sei que vai me orientar, vai me corrigir quando eu precisar, vai dizer assim, isso aqui não está certo. Então, às vezes, o pai, ele não desenvolve esse tipo de relacionamento, não investe tempo mesmo. E mesmo investindo, é natural que o seu filho também vá compartilhar algumas coisas com outras pessoas. O que é bom, na minha visão, é que ele entenda o princípio, o seu filho entenda o princípio, os nossos filhos entendam o princípio, né, de que ele deve compartilhar com alguém que está próximo de Deus. Na minha visão é isso. Pois se meu filho entender o princípio de que a amizade dele, as melhores amizades devem ser amigas de Deus, né, os conselhos, a cosmovisão, a lente que eles vão enxergar o meu problema quando eu compartilhar, né, o problema do meu filho quando ele compartilhar, vai ser uma lente boa, saudável, que vai nutrir, que vai encaminhar ele para mais perto de Deus, vai corrigir, vai repreender, vai ajustar. Então, por isso que eu acho que é tão importante assim ter o termo psicologia é meio genérico, né? Porque são psicologias, né? São formas de ver a vida, ou os pressupostos são todos de alguma forma alicerçados em alguma coisa religiosa, no sentido de que eu vou atribuir algum tipo de fonte de segurança para alguém. Então, para um psicólogo que antes de ser psicólogo é cristão, o legal é que você pode usar todas as ferramentas, tudo que está ao seu alcance, mas assim, tem uma regra de fé que guia você de alguma forma, né? Então, para um psicólogo que não é cristão, tem uma regra de fé que guia esse psicólogo não cristão. E ele vai, de alguma forma, conduzir o seu filho de acordo com aquilo. Com essa, digamos assim, regra diferente da Bíblia. Então, assim, pro psicólogo, na minha visão, que é cristão acima de tudo, eu creio que ele está conduzindo a pessoa, né, especialmente no ambiente cristão escolar, conduzindo a pessoa a refletir sobre os termos daquilo que ela faz, se aquilo é ou não agradável, né? Se a gente entende que a Bíblia traz os seus mandamentos, né? A palavra de Deus traz os mandamentos dele, e esses mandamentos são para o bem dos seres humanos, né? Lá em Deuteronômio capítulo 5 diz isso, né? Se você entrar, Moisés estava revisando a lei para o povo de Israel antes de entrar na terra de Canaã, a terra prometida. Ele estava dizendo assim, se vocês cumprirem esses mandamentos, tudo vai acontecer bem, é para o bem de vocês esses mandamentos. Quem é que pode discordar disso, né? Não matar, não roubar, não invejar, não cobiçar, não mentir, honrar pai e mãe. Como é que isso pode ser para o mal, né? Se você honrar isso, se você servir só a um Deus, se você guardar o sábado, descansar. Então, poxa, isso é para o bem. Se você fizer isso, é bênção, é coisa boa para você. Imagina uma sociedade que tem roubo, furto, vaidade, inveja, mentiras. Então, ninguém geralmente quer esse tipo de sociedade. A gente quer a sociedade que é correta. Então, acho que se um psicólogo, antes de tudo, ele é cristão, nesse sentido, parte dos seus conselhos vão partir dessa prerrogativa, né? Prerrogativa de que, o que é bom? Eu não consigo relativizar um xingamento. Eu não consigo dizer que a pessoa que xingou está correta. Eu consigo entender as motivações dela. Mas eu preciso ajustar isso para que ela não necessariamente devolva com violência algum tipo de atitude. Então, no ambiente escolar, eu fico perguntando assim, quando existe algum tipo de comportamento equivocado, e claramente para quem olha para as escrituras existe um comportamento equivocado, um comportamento errôneo, como é que é a diretriz de tratamento em relação a isso, assim, especialmente numa escola como a Ecoprime? Eu até gostaria de adiantar, eu sei como é que é a diretriz, mas eu quero dar uma oportunidade para você. Veja só, quando a gente lida com qualquer paciente que a gente costuma compreender assim, no que é ciência psicológica, né? É biopsicossocial e agora espiritual, né? Porque são regras de fé que regem indivíduos. É o que crê, né? O que o cara crê. Isso não diz respeito só à fé cristã. Isso afeta indivíduos de forma geral, né? Dentro do ambiente Ecoprime, a maior parte dos meninos que a gente tem professam a fé cristã, entende? Então, grande parte das inquietações deles partem de questões de fé. Eu fiz isso aqui e eu entendo que isso aqui está errado, eu não queria ter feito isso. Ou eu fiz isso aqui. E aí, veja, não virá aconselhamento pastoral. Como psicólogo, eu também não posso relativizar aquilo que é um valor para você, certo? A gente relativiza crenças que são adoecidas, a gente relativiza isso.
Se é uma verdade que você me colocou, a gente vai de acordo com essa verdade, entende? Tem alguns meninos que não são cristãos na EcoPrime, de fato. E aí eles me procuram e a gente conversa, porque eu sou psicóloga na EcoPrime, né? E aí o ponto gira muito assim, de que forma eu posso atender essa necessidade dentro do contexto desse aluno, porque é uma regra de fé importante para ele, sem que isso se perca no aconselhamento bíblico, ou sem que isso dance entre o relativize a sua fé e vai de acordo com o que ele faz bem. Se ele faz bem, faça. Sabe, a gente não pode imputar isso assim, forçar o aluno. Nem é sábio, nem é prudente. E nem é uma obrigação de conselho, por exemplo. Sabe assim? Se você me trouxer, dentro de perspectiva terapêutica, mesmo assim, fora da EcoPrime, se você me trouxer que dentro da sua crença, o paciente que eu estou atendendo, ele é do candomblé, e dentro do candomblé tem diretrizes que regem a fé dele, que ele está em crise em relação a isso, não é porque eu sou cristã que eu tenho o direito de invadir a crença dele e dizer assim, usando o espaço terapêutico, de invadir a crença dele e dizer assim, ó, faz isso aí não, tu tem que estar fazendo outra coisa. Porque não é sobre isso, né, o atendimento. Mas dentro da perspectiva, a gente não tem esse privilégio de viver, a maior parte dos meninos são como cristãos, então a gente tem sim como usar, porque é de respeitar o compromisso terapêutico que eu tenho com eles, sabe? É de fazer manutenção daquilo que eles já acreditam, porque é qualidade de vida para eles também. E aí, assim, eu sempre brinco com os meninos isso. Veja, tô de farda da EcoPrime, azulzinha. Eu sou uma psicóloga institucionalizada aqui. Mas antes eu sou a pessoa, certo? Então, veja, você tá querendo conversar com minha irmã Marina. E aí você entende minha Marina assim, 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 assim. Ok. Não tem 3 vertentes. É a pessoa que prestou atenção em você e que entende você e que sabe como atender, assim, suas demandas que não são psicológicas, elas são de coração, certo? Você não sabe que minha Marina é cristã. Pronto. Você quer conversar com a psicóloga. Você quer conversar com alguém que é cristã. Ok, então a gente vai conversar de uma perspectiva cristã, tá certo? Tanto que geralmente assim, eu nem uso a sala. A gente vamos conversar ali na sala Wi-Fi? Vem aqui rapidinho pra gente dar uma conversada. Sala ao ar livre, né? Vem cá pra gente dar uma conversada nesse sentido, assim. E é importante pensar sobre isso, porque às vezes eu fico preocupada, assim, com como a gente nem precisa entrar muito profundamente nisso, mas assim, eu fico preocupada com como as pessoas entenderam de que forma a cosmovisão rege aquilo que a gente decide, né? E aí, veja, a minha crença, eu não tô falando que para isso eu preciso usar Filipenses 4 quando eu vou atender qualquer pessoa aqui ou em qualquer lugar, né? Mas a gente não tá falando que cosmovisão, ela fundamenta aquilo que eu acredito, né? Aquilo que eu professo para a vida, aquilo que eu entendo. Isso vai influenciar na escolha da minha abordagem, isso vai influenciar nas músicas que eu escuto. Não precisam ser estritamente, eu escuto Inário e Salmo Genebrino, exemplo, mas eu posso escutar músicas que não são Inário e Salmo Genebrino pensando sobre de que forma isso pode edificar sua vida. Isso, entende? Da mesma forma, assim. Eu acho que as pessoas às vezes têm aquele meio receio de que quando a gente não ataca, a gente está se omitindo. E às vezes não. Às vezes o trabalho precisa ser feito de forma silenciosa e firme, constante, consistente, para que aquilo seja feito de forma bem feita, porque é um compromisso. E aí, Marina falando como psicóloga e que é cristã antes, eu preciso executar bem meu trabalho, eu preciso ser uma boa psicóloga, porque antes de fazer para a Andressa e para a Gabriel, que são meus chefes, eu faço para o Senhor. Ponto. Dito isso, o meu compromisso com gerar aquele bem-estar, ou gerar um insight, ou gerar a correção, ele vai partir daquilo que rege minha vida também. Sabe? Não é uma ideia de... Eu disse aos meninos, acho que uma vez, 2 mais velhos. Eles estavam conversando assim. Aí alguém levantou, eles estavam apresentando o gênero palestra, e aí brotou assim, mas veja, como é que eu vou falar sobre o que é masculinidade e feminilidade bíblica para alguém que não é crente? Tipo, para ele não vai fazer sentido nenhum. E aí eu citei o exemplo da lei moral, né? Usando assim, dentro do contexto deles. Veja, lei moral. Você só não mata se você for crente? Você só não rouba se você for crente? Não existe toda uma paramentação ética voltada para isso? Faça uso disso. Né? Você pode não fazer sentido assim, não desceu para o seu coração. Isso não lhe traz consolo ainda, ou qualquer coisa do tipo. Ok. Mas o viés não vai pela via de que lei moral está naquilo que a gente cheira, naquilo que a gente anda e como a gente se comporta? Pronto. De alguma forma, pegando um pouco desse gancho, né? A tese, ela não necessariamente precisa fazer sentido para quem ouve. Ela precisa fazer sentido para quem é o transmissor da mensagem. Por exemplo, se eu for falar sobre masculinidade bíblica, uma palestra para homens que de alguma forma não querem viver essa profissão de fé bíblica, mas eu tenho liberdade para escolher o meu tema, eu posso fazer isso.
A não ser que seja um tema já, digamos assim, escolhido. Se o público que me convidou para a palestra escolhe o tema, de fato eu não tenho liberdade. Talvez eu vou ter que seguir o tema que eles sugeriram e que muito provavelmente é o tema que faz sentido para eles. Mas se é um TED Talks da vida, que eu acho que foi o cenário que vocês estavam conversando, porque tem um Prime Talks lá na EcoPrime, que é as aulas de oratória culminam, né, nesse projeto final, num teatro, onde os alunos vão lá e fazem uma apresentação tipo de 5, 7 minutos, 10 minutos, diante dos pais, diante de outros alunos, é um negócio bem legal. E aí eles escolhem um tema. Então aquele tema ali é um público tão diverso nesse contexto do TED, né, do Prime Talks ali, ou seja, eu vou fazer uma palestra para pessoas diversas, não tem muito público-alvo, e eu tenho que ali geralmente escolher um tema que diz respeito àquilo que eu acredito. Então nesse sentido faz muito sentido compartilhar aquilo que você acredita, porque o objetivo vai ser, vou falar daquilo que eu acredito, mesmo que não faça sentido para ninguém. E é um pouco do que é o evangelho, né? Porque não é loucura. Se é loucura, eu falo daquilo que não faz sentido, pode não fazer sentido nenhum para o ser humano racional. Mas aí, se o Espírito Santo atuar, o cara vai dizer, uau, Cristo me salvou, é isso mesmo, loucura para o mundo. Mas é isso, coisa boa. Então, queria trazer aqui um outro assunto. A gente tem visto dentro do ambiente escolar cada vez mais alunos laudados. Cada vez mais alunos que têm trazido ou demandado necessidades especiais. Me fala um pouquinho como é que você tem visto isso e como é que é a atuação da psicologia escolar em relação a esses alunos, a essas famílias. A gente percebe isso de duas formas muito estritas, assim. De fato, existe uma incidência maior. Eu não acredito que é só uma questão de laudo, né? Estão laudando mais. Acho, sim, que por diversas questões, sejam os meninos nascidos na pandemia e é naquela questão de reclusão, cercados sobre aquela perspectiva mais de medo, de que a morte está muito iminente, né? Não só para eles, mas assim, para as famílias que geram essa narrativa meio estressante, assim, já para as crianças. Seja por várias outras questões, assim, tem vários artigos que comentam sobre isso, assim, causas genéticas ou ontológicas, sobre a causa, a razão de alguns transtornos específicos acontecerem maior, serem percebidos com maior incidência nos dias de hoje, né? E aí eu vejo de duas formas. De fato, acredito sim que a gente pode e deve fazer uso da psicologia e da psiquiatria, assim como a gente faz do cardiologista, como a gente faz, né, do nutricionista, para tantas questões, para prestar atenção nisso, para garantir a qualidade de vida. Eu acho que vira um problema quando a gente começa a enxergar ou procurar esses profissionais em virtude de um laudo para desculpar ou para... Justificativas, né? Como justificativas que não vão gerar bem-estar, que não vão gerar qualidade de vida para o seu filho. Pelo contrário, né? Quase um limitador, né? Isso. Ou seja, meu filho só vai vir até aqui porque ele tem esse laudo. Isso, veja. O ideal, quando a gente fala sobre alguém que tem TDAH, é a de que o meu filho ele tem capacidade de aprendizagem se ele for corretamente atendido. E aí eu preciso ir atrás do profissional, porque eu quero que meu filho seja bem atendido para que ele chegue onde ele quer chegar, para que ele chegue onde todo mundo consegue chegar. Certo. Ponto. Só que na maior parte dos casos, isso vira... Não é uma desculpa... Eu não quero entrar no discurso de... mimimi, ou eu acho que é uma falta de maturidade dos pais mesmo, assim. De que muitas vezes, como na pergunta anterior, eu fiquei pensando nisso também, assim. Às vezes a maternidade e a paternidade envolve questões muito narcisistas, assim. Muito de filhos que executam o que os pais queriam ter feito, muito de filhos que representam aquilo que eu acho que é importante que eles representem e não o que eles são, de fato. Se meu filho tem sucesso, eu tenho sucesso, isso, porque sabe? Meus amigos vão olhar isso. Isso, entende? Ou tipo, sei lá, de repente dentro da roda de amigos, assim, eu preciso que pensem que a minha família é isso. E para fazer isso, você para de enxergar o adolescente, você para de enxergar a criança. É a mesma questão com esse tipo de laudo, assim. Você usar disso para parar de ver potencial no seu filho, a gente chama isso de capacitismo, inclusive. Né? A gente está dizendo que porque ele tem TDAH, ele não vai viver bem. Posso fazer um parênteses do que eu já vi? Pode. Tipo assim, um pai chegar na roda de amigos e aí basicamente falar assim, como meu filho não tem muito resultado, não tem melhores notas ou não tem grande expressividade, eu preciso então dizer, não, porque recentemente a gente descobriu, né, que ele tem TDAH, então por isso que ele tem tanta dificuldade em relação, mas a gente está trabalhando devagarzinho. Ou seja, é quase que virou um escape para eu poder justificar, entre aspas, não vou chamar de fracasso, não é isso, mas justificar as dificuldades que colocam a pessoa num patamar, digamos assim, de resultado mais abaixo. Mas veja, esse resultado mais abaixo na fase escolar
de fato não significa todo o resultado que ele vai ter na vida. E Tem tantas habilidades, meu Deus. E deveria ser visto justamente como o contrário. Tipo, eu consegui compreender porque é que meu filho não estava rendendo nisso. Mas agora, como eu compreendi porque o psiquiatra me explicou, o psicólogo me explicou, a gente vai conseguir atender ele bem para que ele chegue onde ele quer. Vamos dobrar o nosso esforço. Tem acontecido o contrário. Ao invés de eu dobrar o meu esforço... Eu diminuo. Poxa, ok. É a mesma coisa assim. Eu constato... Aí eu vou falar aqui do gordinho. Eu constato que eu tenho... Entenda... Dificuldade de emagrecer. Andressa tem extrema facilidade, Marina, meu Deus, né? Extrema facilidade. Eu tenho dificuldade. Aí eu olho pra vocês e digo assim, caramba, eu não tenho a facilidade de emagrecer que vocês têm. Então vou continuar engordando. Não faz sentido algum. Qual o sentido desse diagnóstico? Imagina que eu consegui diagnosticar quimicamente falando, né? Fisiologicamente falando, que eu tenho dificuldade de emagrecer. Não é a coxinha que eu como. De repente é só o meu padrão bioquímico mesmo. Aí a galera chama de tireoide, né? Não estou zoando quem diz que está, né, sobrepeso por causa de tireoide, que de fato acontece. Mas assim, não é só a tireoide não, você está comendo alguma coisa aí. Mas então não está fazendo exercício. Mas vamos lá, qual é o ideal? Eu descobri que eu tenho mais dificuldade e eu quero ter o mesmo resultado que vocês? Ótimo! Significa que para eu ter esse mesmo resultado que vocês, como tudo na vida sempre foi assim, eu preciso dobrar o meu esforço. Eu não tenho tanta facilidade de estudar química e biologia. Mas, meu irmão, meu chamado é ser médico. Para passar num vestibular de medicina, seja na federal, seja no UFPS da vida, numa faculdade particular, eu preciso entender biologia e química. Andressa entende biologia e química de forma natural, espontânea. Tira 10 em todas. Eu não. Eu preciso olhar para isso e dizer, vou me esforçar muito mais. Não é necessariamente para vencer a Andressa, é para eu tirar a nota melhor. Então, deveria ser assim o convite. Eu gostei muito dessa abordagem, porque assim... Deveria ser. Eu não preciso fechar o olho para o problema do meu filho. Eu particularmente não curto muito as nomenclaturas, assim, parecem realmente estereotipias mesmo. Coloco um estereótipo, parece horóscopo, tem funcionado assim. Ah, você é... Temperamento, né? Eu você, sou somático. Você é Sagitário. Ah, eu sou Sagitário, é por causa disso. Entendi. É por causa disso que eu ajo dessa forma. Não pode ser isso, não pode ser horóscopo, gente. Poxa, você age dessa forma porque você conseguiu identificar algum tipo de dificuldade, ótimo, trabalho o dobro nessa dificuldade, se você quer ter o mesmo resultado que a pessoa. E o que pega muito também é porque a gente termina percebendo que isso é o discurso dos pais quando chega naquela salinha ou nas salinhas diversas, né? Tava falando mais cedo também que eu já recebi assim, desculpa se eu lhe interromper, era uma criança, desculpa se eu lhe interromper porque eu tenho TDAH. Ele aprendeu isso com o pai. Entende? E com a Veja. mãe. A gente não está falando que de Aprendeu fato... que ele pode fazer isso. Isso, a gente não está falando que de fato não existem rompantes de pico de energia diferentes, porque existem. Eu exigi que alguém que tem TDAH passe a manhã inteira sentado, sem que circule no corredor, sem que saia para esticar a perna, sem que tenha alguma atividade ali que gere algum tipo de distração motora nele, é pedir para ter problema. Aí você vai querer que o menino fique quieto, ele vai estar virado perturbando com alguém, ele vai estar virado catucando com alguém, entende? Mas se a gente concorda que dentro dos transtornos múltiplos a gente tem manifestações diferentes porque as pessoas são individuais, mesmo as com transtorno, a gente fala que tem um quê de que é uma coisa que a gente pode acompanhar, né? De que a família pode acompanhar e tem que acompanhar partindo dessa perspectiva. E não da ideia de que isso desculpa todo mundo, assim. Eu digo isso muito para eles, especialmente com os meninos que apresentam maior dificuldade por causa de laudos, né? Que são laudos reais, que são laudos revisados, que são laudos de profissionais que já entraram em contato comigo, já entraram em contato com a coordenação. Veja, a gente está falando de uma parte que é laudada. O que é que a gente pode tratar a respeito do laudo? É assim, então pronto. A gente tem que estar na terapia, tem que estar na terapia, tá com medicação, tá com medicação. A gente tá com tudo organizado, tá. Certo. Essa parte que é de outras profissões, que tá organizada, tá ok. O que é que sobrou disso? Você é o transtorno? Você é o transtorno. A sua identidade tá formada no transtorno? Não, né? Você é muito mais que isso, pronto. O que é que agora é responsabilidade que você consegue fazer? Trabalhar. Ah, é porque eu sou muito procrastinador. Eu não consigo olhar meu quadro de horário todos os dias. Deus. Veja. Cria estratégias para isso. Onde é que está o quadro de horários? Está atrás da minha cama, no chão e tal. Veja, você precisa criar motivo para interagir com o quadro. Você precisa criar contato visual frequente com o quadro. Então, vamos pensar nisso aí também? Tá, vamos pensar também. Achei que consegui e tal. Conseguiu. Óbvio que conseguiu. Né? Conseguiu, veja só, estratégias. que loucura. Eu fico pensando que a forma como os pais têm visto a questão dos laudos tem muito a ver
com a forma como se tem falado sobre frustração ou como eles têm lidado com frustração em relação aos filhos. Porque, de forma geral, você vê um movimento muito grande dos pais de quererem proteger os filhos em relação às frustrações. Como existe um grupo dizendo que você não deve dizer não para uma criança, porque isso queima neurônios e afasta a criatividade, que está ligada à mesma linha. Então, quando os pais eles entendem que frustração é algo ruim, que eu preciso proteger o meu filho de frustrações, ele olha para o filho que tem algum tipo de laudo, a gente está trazendo aqui TDAH, e ele diz assim, poxa, ele tem muita dificuldade, então deixa eu checar aqui com a escola como é que eles podem facilitar a vida do meu filho para que ele não se frustre tanto quando ele tirar a nota baixa, ou para que ele não tire a nota baixa. Eu tenho um jargão. E ele consiga garantir que ele vai ter uma nota tão boa quanto os colegas dele. E aí eles fazem isso com o intuito, claro, nós somos pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos, no intuito de cuidar e de proteger, mas muitas vezes não param para pensar que eles estão fazendo mais mal do que bem. Porque eles não estão preparando para a vida. Meu Deus, quando foi que facilidade ajudou alguém? Continue. Eles não estão preparando para a vida. Não, é isso, porque é a nossa vida. A vida não vai ajustar a situação, o trabalho do seu filho futuramente, o mercado de trabalho não vai se ajustar porque o seu filho é TDAH ou porque ele está no espectro autista. Ou ele é TOD. Os concursos não vão se ajustar. A vida está lá, os desafios estão lá para serem vencidos. E se a gente não ensinar os alunos que têm determinados laudos, que só apontam que ele vai ter mais dificuldade para alcançar aquele objetivo, né, em determinadas áreas, a vencer esses desafios, e como você disse, totalmente concordo. Criar estratégias, é isso. Né? O pai dos filhos que tem laudo, eles têm que entender que agora o filho é o mesmo. Eles sabem o que é que ele tem. E eles sabem agora o caminho que eles precisam trilhar. Mas é mais trabalho, né? Pois é, para alcançar esse objetivo. Vou dar um exemplo bem cru. Dá mais trabalho. Seu filho ficou paraplégico. O médico disse claramente, porque independente do médico dizer, existe a possibilidade, né? Deus pode curá-lo, enfim. Mas o médico disse, existe possibilidade de ele voltar a andar. Se ele fizer uma fisioterapia com muito esforço, com muita dedicação, talvez daqui a um ano ele volte a andar, talvez. Não rompeu lá o nervo lá, T5, T4, sei lá. Ou seja, existe a possibilidade. Qual é o pai que não vai tentar encorajar esse filho a superar as dificuldades de uma fisioterapia dolorosa, porque dói, e tem que ter persistência, e tem que acreditar que vai ter resultado, porque no começo a fisioterapia vai ser na fé, concorda comigo? Não vai ter resultado nenhum no começo. Então vai ser na fé, como tudo na vida. Qual é o pai que vai dizer assim, não filho, continua de alguma forma, né? Qual o pai que não vai dizer, continua? O pai vai dizer, continua se esforçando, continua se dedicando, continua, né? Vamos lá, vamos para a fisioterapia. O filho faz assim, pai, estou desanimado. Vamos, filho, porque a fisioterapia vai ser bom, vai ser uma chance da gente voltar a andar. Ou seja, se para voltar a andar, fica claro, porque é um resultado óbvio que todo pai gostaria. Fica claro que o pai se esforçaria nesse sentido de conduzir o filho no esforço e não facilitar, porque o pai não pode fazer a fisioterapia por ele. Entende a diferença? Estudar, às vezes você tenta se enganar. Você estuda pelo seu filho, faz o trabalho pelo seu filho, faz a maquete pelo seu filho. Pode fazer junto, tá? Pode ajudar. É um trabalho maravilhoso os pais convivendo com o filho. É uma boa oportunidade de estar junto com o filho. Tem que, faz lá o seu trabalho, aquele pai. Né, assim, tem coisas de antigamente que a gente pode aproveitar, tem coisas que não dá para aproveitar. Mas assim, faz lá o seu trabalho, se vira. Não, pô, vamos lá junto. Mas é você, é o seu trabalho. É a sua responsabilidade. Tô aqui só para te assessorar. Não, pai, pega ali para mim, faz não. Tô aqui. Eu te aconselho a fazer desse jeito, mas quem vai fazer é você. Então, assim, veja, quando é que facilidade ajudou alguém? A gente tá na geração da facilidade. Veja, se eu identifico uma dificuldade, um TDAH eu estou colocando como uma dificuldade, por exemplo. Um laudo de dificuldade em algum tipo de esfera. E ainda mais na geração que a gente está vivendo. Déficit de atenção. Claro, pô. Começa a regular um pouquinho aquilo que o teu filho está assistindo. Quantas telas ele tem? Quantas horas ele... Meu amigo, seu filho passa 3 horas na frente de uma televisão, na frente de um computador, na frente de um jogo. Como é que ele vai ter atenção no mundo? Não volta para aquela perspectiva de que é a versão mais fácil? Veja, quando eu parto da ideia de que essa movimentação de hoje, a geração da facilidade, ela parte muito... É histórico pendular, né? A gente saiu de criação de traumas muito intensos por falta de diálogo, por excesso de disciplina física, né? A gente saiu desse extremo para deixa se manifestar e tal. Porque qual é a grande sacada, que é problema aqui, né? Eu não quero que meu filho viva aquilo que eu vivi de difícil.
E o referencial da paternidade não pode ser a sua experiência Exato. histórica, né? A gente precisa entender, pais de forma geral, precisa entender qualquer pessoa que planeje ter filhos, e isso é interessante demais de se pensar antes de ter esses filhos. Ainda que o filho, ele venha sem um manual, né? Ele venha naquela surpresinha assim. A gente precisa considerar de que a criação, ela não é para satisfazer as minhas finalidades narcísicas, ela não é para me satisfazer em sonhos, ela não é para me satisfazer em nada daquilo que é meu, né? A paternidade, ela precisa ornar em de eu estou assumindo um compromisso em formar o caráter. E se para isso eu precisar me desgastar e dormir mais tarde, eu vou. E se para isso eu precisar sentar e a coluna vai doer porque ele está precisando fazer uma maquete até 10 horas da noite e a gente vai fazer, sabe? Não de para gerar dependência na criança. Mas parece que é um medo, né? Se eu torno ele independente, eu perco ele. E aí quem é que é minha companhia? Como assim ele tem amigos? Como assim não é comigo que ele conversa? Como assim ele prefere conversar com outras pessoas, né? Tem que estar com 30 anos dentro de casa. Isso, porque passa... 40 anos. Brincaram a adolescência, gente, vocês viram? Pra 24 anos. Meu Deus. Não tem não. Pra mim nem existe adolescência. Mas enfim, ainda vai entrar nesse Mas mérito. estão dizendo aí. Não precisa entrar nesse mérito. Marina, a gente nem entrou no mérito do questionamento dos laudos, porque aí a gente ia ter aqui pano pra manga pra gente discutir. Não vamos entrar nessa discussão agora, porque o nosso foco aqui estava nesse âmbito da psicologia escolar. Mas assim, ainda eu quero deixar claro para quem está conversando com a gente aqui, que ainda existem muitas possibilidades de questionar, né, esse excesso de laudos que existem hoje. Mas onde é que a gente está agora na nossa discussão? Havendo laudo, e digamos que esse laudo seja preciso, ótimo, o que é que a gente faz com isso? É isso que a gente está trabalhando aqui. Isso, perfeito. O que é que a gente faz com isso? Voltar. E se você quiser saber mais sobre essa questão do excesso de laudos, vai lá no Instagram da Ecoprime, que eu fiz uma live com a Ana Carolina, psicopedagoga, Sobre esse assunto. sobre esse assunto. E a gente falou a live só sobre isso. Não, mas legal. Mas bem, vai, Marina, fala aí. É interessante pensar muito, assim, a gente precisa mesmo, de fato. É mais do que interessante. Interessante é um eufemismo também. É essencial, assim. Não dá para pensar em criação de filhos e interação de filhos com a escola sem pensar na forma do que é que eu entendo de escola. Escola é o quê? Escola é o quê? Na minha educação, escola é o quê? Qual é o papel que eu quero que ela tenha? O que é que eu quero que ela exerça, né? Porque senão a gente inverte na ideia de que a escola dita e a família ajuda. A escola dita e a família ajuda. Veja, em matemática, ciência, física, biologia, ok. Se vocês não têm se os pais não têm a expertise, ok. Mas na versão de atender moralmente, de atender afetivamente, assim, isso precisa primeiro estar dentro de casa, né? Porque, mais uma vez... São os pais os protagonistas. Isso, lembra que volta para aquela questão assim, a gente não está ensinando o que é mundo, a paternidade não está ensinando o que é mundo. Olhe, casamento é isso e isso aqui, porque ele viu. Eu não precisei falar 3 horas para ele, sentar ele numa cadeira e falar 3 horas sobre o que era casamento. Ele viu. A gente não gerencia as nossas emoções na base do grito, na base do explodir a raiva, na base do... Eu não preciso só sentar. Algumas vezes vai precisar sentar e ser mais... Eu não preciso dizer isso. Ele pode me ver. Tá, como é que fulaninho, que é meu pai, resolve quando ele está estressado com algum assunto? Entende? Isso vai gerando registros. E esses registros, assim, puxando um pouquinho mais para a parte da especialização em neurociência, a gente puxa muito assim. A gente está ali na fase até os 4 anos formando conexões neuronais, certo? A gente está abrindo braços de informação daquele bebezinho que saiu do lugar quentinho e confortável, sem sofrimento e sem dor, para esse lugar que já existia, a gente está formando essas conexões neurais, certo? Depois dos 4 anos, a gente está fazendo poda. Então, a gente vai entender que isso aqui eu não preciso mais usar, eu não preciso saber como é que eu mamo mais. Eu não estou mamando? Isso aqui vai dar uma apagada para que uma outra ramificação saia dessa, entende? Isso é na infância. Não estou dizendo que depois que a gente cresce não tem mais como resolver traumas ou coisas do tipo, né? Mas vai ficar bem mais difícil, porque são registros dados. Então, se até essa fasezinha assim, eu fiz de todo o possível para que a criança precisasse entender aquilo que eu estou vivendo por base do meu discurso e não da minha prática, aquele registro está posto. E você colherá os frutos disso, não tenha dúvida, assim. Você vai precisar dobrar esse trabalho na adolescência, vai precisar dobrar esse trabalho enquanto mais velho se fique, né? Porque volta para aquele compromisso. Se eu sou mãe, se eu sou pai, a minha intenção não é criar os meus filhos para que eles não vivam as dores que eu vivi. Minha intenção é criar
para que eles sejam homens honestos, mulheres honestas, pessoas capazes de decidir, pessoas capazes de se sacrificar por outros, pessoas capazes de amar bem, entende? A gente não pode partir da ideia de que o referencial sou eu. E isso é muito bonito dito, mas desafio, de óbvio. Fato um desafio enorme. Tem um desafio para todo pai, mas assim, ter essa consciência é muito bom, porque a gente consegue saber se a gente está se aproximando ou não desse tipo de vivência. Falando sobre essa parte de facilidades, né, eu acho que é uma jornada além do laudo, inclusive. Antigamente a gente tinha uma noção de que o pai tinha que incentivar o filho a ter grandes feitos, ou de alguma forma ter algum tipo de construção de virtude ou amadurecimento. E você consegue ver isso em algumas outras educações, né? Alvos como a educação espartana, que era o fortalecimento de um guerreiro, a construção de um homem digno que iria defender, morrer e matar pela sua família, pela sua esposa. Era o alvo da educação espartana. Então o currículo era traçado através desse alvo, a partir desse alvo. Então onde é que eu quero chegar com o meu aluno, com o meu filho? Então a gente vai alavancar o nível de dificuldade. Toda educação do passado, se você parar para pensar, a judaica, a espartana, a grega, o que for, romana, passava por dificuldades e não facilidades. Parece que a gente está nessa geração, gostei desse nome, a geração das facilidades, porque parece que a gente está invertendo a ordem. Ao invés de dizer assim, filho, vai lá, você consegue, vai ser difícil, e a gente vai precisar trabalhar duro, e você vai precisar estudar com atenção, e eu sei que às vezes você nem tem atenção, mas vai precisar estudar sobre como adquirir atenção. Então assim, vamos junto, papai está aqui com você, ou seja, eu estou com você nas dificuldades. O que é que os pais estão fazendo hoje? Filho, eu te amo tanto, estou com você para te livrar das dificuldades. Não existe. Eu tenho um jargão, eu disse aqui, não foi? Mas eu não terminei não manifestando qual é o jargão. O jargão é esse. Dificulte a vida do seu filho amorosamente. Dificulte a vida do seu filho amorosamente. Psicologicamente a gente chama isso de limiar de frustração. Frustração, ela educa. Existe esse termo aí. Frustração, ela educa. De novo, não é sobre promover traumas ao seu filho. Não. É entender de por que eu educo. Tá. E hoje, você não vai poder fazer isso aqui que você quer, ainda que você queira muito. Por quê? Porque você não vai poder fazer o que você quer sempre. E é importante que você entenda isso em algum momento. Boa. Eu gosto disso. Sabe? De ensinar sobre o proveito do não, da pura obediência. Às vezes não é só sobre a lógica, é sobre ensinar o seu filho a ter o valor de confiar em você. Às vezes ele vai receber um não e ele vai dizer assim, caramba, legal. Entendi, consigo aprender com esse não. Consigo, né, curtir a dor desse não, mas eu vou viver isso. Porque, velho, esse discurso de que o filho pode ser o que quiser, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa, eu consigo acreditar que ele é capaz de aprender tudo. Tem, né, quase 200 bilhões de neurônios aí na cabecinha dele, é capaz. Mas nem sempre com todo esforço ele vai ser um Beethoven. Ou eu não conseguiria, se meu pai dissesse com todas as letras, você vai ser um LeBron James. Eu não vou, papai, porque eu tenho 1,70 m, moço. Eu não tenho 2,05 m, entende o que eu quero dizer? Eu posso ser um LeBron James em outro tipo de esporte, mas no basquete eu não vou, não. Não tinha cirurgia ainda para aumentar 40 centímetros, né? Então, assim, é isso. Não é que ele não possa aprender qualquer tipo de, especialmente profissionalmente falando, né? Qualquer tipo de habilidade ou virtudes, ele pode aprender essas coisas, mas tem alguns tipos de adaptação que não faz sentido pro meu filho mesmo. É o pintor, o filho que faz um desenho, poxa, ele tem muita capacidade de aprender técnica, ele tem muita capacidade de desenvolver, mas não tá bonito. Você não precisa ficar dizendo isso pro seu filho, entenda? Não tô chamando você a ser um insensível. Mas você também não precisa dizer, meu filho, você é que nem Van Gogh. Não precisa gerar um trauma. Você é um Da Vinci da vida, meu filho. Se você apresentar, o menino vai pra vida real, mostra essa obra, a galera faz, que viagem é essa? Posta no Instagram. Aí a galera, tome, os hates aparecem, ele não sabe lidar com hate, porque você não ensinou. Você não ensinou a realidade pra ele. Filho, que massa, tem um desafio aqui pela frente. Vamos estudar sobre isso, pintura. Aí a menina quer ser cantora. A voz dela ainda não está trabalhada. Tem capacidade? Claro que tem, consegue compor, etc. Vamos aprender quais são os elementos de uma cantora. Vamos lá, legal. Mas de repente a voz dela já não é aquela voz talentosa naturalmente. Filha, vamos desenvolver essa habilidade, vamos aprender, tem como aprender isso. Vamos lá, não vai ser fácil. Agora, para o fulano de tal, pai, não sei o quê, é muito fácil. Ok, parece que ela nasceu ali com aquela habilidade, talvez ela nem desenvolva aquela habilidade, nem seja cantora. Mas eu sei de uma coisa, a disciplina vence talento. Quando você tem um talento para disciplina, aí acabou. Quando eu digo talento para disciplina, você entende que tudo na vida vai requerer algum tipo de esforço. E se você ama esse tipo de treino, esse tipo de esforço, velho, os seus resultados geralmente vão ser muito mais consistentes e muito mais duradouros do que quem simplesmente tem talento e nem sequer desenvolveu isso. Então, na minha perspectiva, é assim, velho.
Dificulte a vida do seu filho amorosamente coloque ele, né, num treinamento espartano, entre aspas. Num treinamento espartano, positivamente falando, com um compromisso com a vida dele. Não é um treinamento espartano, porque os espartanos lançavam os filhos já com 12 anos, no meio lá da selva. Se voltar, voltou. Se não voltar também, tá entregue aos deuses. Não é isso. Vai lá com o teu filho, orienta ele. Se possível, vai na selva com ele, mostra, treina, habilita, mas deixa ele viver a parada. Deixa ele sentir na pele a frustração do não, da derrota. Pô, qual o atleta que nunca cresceu na derrota? Aí a mãe vai brigar com o juiz, porque o juiz agora não foi culpa do juiz, filhinho. Certo, pode ser que tenha sido verdade, o juiz pode ter falhado, mas assim, será que você está olhando para o crescimento que seu filho poderia ter? Passou 90 minutos de jogo de futebol, ele não fez os gols que poderia, mas o juiz roubou. Seu filho está ouvindo isso, entende o que eu quero dizer? Então assim, calma, aprende, filho. Na próxima a gente faz, na próxima vamos treinar mais finalização. Você perdeu aquele pênalti, filho? O juiz roubou aquele pênalti. Filho, seu filho perdeu o pênalti, moça. Trabalha isso agora, filho. É assim, acontece. Só perde quem bate. Mas, tenho certeza que você tem capacidade de treinar mais. Vamos fazer junto. Vai pro gol, deixa ele bater uma bola. Em coisinhas muito pequenas, assim. Atendi mães, eu lembro que foi um exemplo que ficou muito na minha cabeça, assim. Porque fulano, quem trouxe foi uma tia. Era na época de clínica e escola, né? Que o público que a gente atende é bem diferente, assim. É uma galera que falta a sessão porque não tem dinheiro para pagar passagem para chegar, né? Não é assim. E aí eu lembro que a tia comentou assim, não, a gente fala com a mãe dele, e aí quando ele cai no chão, a mãe briga com o chão. É tipo, chão feio, chão horroroso, derrubou o fulaninho. Não faça isso com ele, não. Porque às vezes a gente joga pro exemplo bem longe e a gente tá fazendo isso em detalhezinhos que diminuem muito o que é esse limiar de frustração. Assim, veja, você vai se frustrar. Eu pergunto muito aos meninos dentro da escola, né? Quando eles chegam assim, com muitas crises, especialmente os mais novos. Porque fulaninho tá falando que eu fiz não sei o quê. Porque fulaninho tá falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, outro. Sabe quem tu é? Diz aí pra mim quem tu é. Vamos parar aqui. Para agora. Para tudo. Boa. O que é que tu é? Quem tu é? Não, eu, sei lá, eu jogo Uno, eu faço. Veja, isso é o que você faz. Eu quero saber quem você é. Se eu disser pra você assim, fulaninho, tu foi pra Lua semana passada? Fui não, Miss. Você foi pra Lua semana passada, sim. Eu vi, você foi pra Lua. Fui não, Miss. Veja, você tá com alguma dúvida de que você foi pra Lua? Porque eu tô dizendo que você foi? Ele vai dizer não. Ele não. Eu não fui, tu é doido. Você veja, se você sabe quem você é, não vai fazer diferença. Exato. Se eu digo que você é isso ou aquilo outro, entende? E não é diferença de que não vale afetar em nenhuma medida. De novo, a gente não está criando espartanos e a gente não está partindo para a ideia do sair para o não tem limite nenhum para gerar trauma no seu filho. Não é essa a perspectiva, né? Mas é no ponto de quando tu se frustra e tu entende que tu não precisa que todo mundo goste do que tu é para que tu seja o que tu é. Perfeito. Eu digo com eles morrem de rir porque ficam, meu Deus, a Miss fala balão. Balão? Balão. Ou seja, chuva, tipo, acabou. Eu falo chuva. Entendeu? Chuva, balão. Entende? Eu gosto de um exemplo que a gente estava no restaurante com a Aimee e aí ela veio chorando para nossa mesa. Tu lembra disso? Lembro. Mãe, o filho estava do lado de Andressa. Eu falei, o que foi, filha? Você vê um filho chorando, você fica preocupado, batendo, pelo amor de Deus. Aí o menino me chamou de bruxa. Primeira coisa que a gente fez foi, olha, a pessoa que falou isso teve uma intenção. E com certeza não foi edificar. Então ela é responsável por isso, obviamente. Mas naquele momento eu tenho a oportunidade de tratar o coração da minha filha. Então achei ouro aquilo ali. No caso da minha enteada. Então que ouro. Eu fiz assim, Aimee, vê só. O que você é? Foi essa a minha pergunta. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Você é imagem e semelhança do Criador. Você é linda, porque o Criador é belo. E ele te criou de forma bela. Nós dizemos que você é maravilhosa todos os dias. Você sabe que você é única. Então o fato de alguém ter dito que você é bruxa, te faz bruxa, 4 olhos, aí você bota tudo que você quiser. Todos os tipos de, entre aspas, xingamentos. Significa que você é isso? Não. Ela mesma disse, não significa. Mas ela me xingou. Ótimo, então tira a atenção do seu próprio umbigo e olha para aquela pessoa, porque o que ela está falando diz respeito mais a ela. Estou dizendo que ela é uma bruxa, estou dizendo que ela está querendo ofender e isso diz respeito mais ao que ela está passando no coração, algum tipo de dificuldade, algum tipo de dor. Você está bem. Aquilo você não precisa beber a estrequinina que bota no seu café, não. O veneno que botaram no seu café diz mais respeito a quem botou o veneno. De alguma forma ela está se envenenando com aquilo. Eu não tinha a oportunidade de tratar a outra criança, porque certamente tem janela para a gente tratar naquele momento do restaurante, não tinha. Eu precisava tratar a minha enteada, né? Minha filha ali, no caso.
E eu poder tratar aquilo foi um ouro, porque ela voltou confiante, voltou a brincar no parque lá do restaurante, tranquila, né? Assim, sabendo quem ela era. Então, aquilo não muda quem ela é. Então, imagina uma geração de frustrados que querem facilitar a vida, que não aproveitam esses diamantes de graça que se aparecem para nós com cara de dificuldade. Porque, o que aconteceria? A mãe ia procurar a mãe da outra filha, da outra menina, para corrigir, para dizer assim, minha filha vai ver que eu protejo ela. Veja, a melhor forma de você proteger sua filha é blindar o coração dela. Ela assim, vai lidar com situações assim na vida, né? Exatamente. Então, Você assim, não vai estar no parque, não vai estar no jantar, não vai... Na escola mesmo. Lembra, e por isso que eu disse que, quando a gente estava falando assim, eu sei que o exemplo mãe foi nesse sentido, mas lembra que eu disse que é um braço muito maternal da escola, né? Sim. A função da psicologia é fortalecê-los para que eles lidem com aquilo em algum momento sozinhos. Se em algum momento eles vão precisar dar uma voltada e conferir, tipo, vê só, foi isso aqui, tá tudo bem? Tá tudo bem, vamos embora. É outros 500, assim, é um outro momento. Mas o ideal é não gerar dependência, entende? É assim, promover a autonomia acompanhada, autonomia supervisionada a gente chama, né? De novo, não é promover traumas. Vá pra vida, meu filho, você tá só, viu? Se voltar, voltou e é isso, né? Não é por aí. É o de, você vai e a gente vai estar por aqui. Qualquer coisa, dê um sinal que a gente tá por aqui, tá certo? Mas vai viver. Isso. Balão? Balão. Simbora? Vamos embora. Maravilha ter você aqui com a gente, Marina. Muito obrigado. Eu que agradeço. E para quem quer seguir o Primecast, como é que faz? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, não esquece de curtir o vídeo. E também segue Escola Ecoprime, Escola Ecoprime com 26, Editora Ecoprime também com 26, Andressa Ecoprime, tudo Ecoprime, então vê aí como é que escreve Ecoprime direitinho. Andressa Ecoprime, tudo junto, para conteúdo sobre família, casamento, criação de filhos. Gabriel CBO, tem falado também sobre casamento, né? A gente tá aqui, ó, com a canequinha do casamento abundante. Tirou onda. Então dá uma olhada lá e segue também. E Marina, como é que o pessoal faz para te seguir? Marina.Brainer ou pc.marinabrainer. Brainer com Y. Brainer com Y. B-R-A-Y-N-A-R, que é sempre uma briga. É interessante só. E tem Brainer com I também, né? Tem com I, tem Brainer, tem um monte de variações. Então, Brainer com Y, pessoal. Maravilha, Deus abençoe. Deixa nos comentários qual foi o principal insight. Se você concorda, se você discorda, por favor, não deixe de deixar o seu comentário, porque o seu comentário de discordância fomenta aqui uma discussão ainda maior. Marina vai brigar com você nos comentários. Vai gerar um fight ali muito legal. Estilo Júlio. Achou que eu tava brincando? Quando você estiver nos comentários, eu vou estar lá. E é isso. Deus abençoe você abundantemente. Se inscreve no canal, ative notificações, clique no episódio, clique em curtir no episódio e a gente se vê no próximo. Deus abençoe. Marina, obrigado. A gente que agradece.